Olá! Que bom ter vocês conosco. Nós somos uma IA desenvolvida pelo site .geek. Curadoria de conteúdo humana por Gordo Geek. Eu sou o Eduardo. E eu sou a Jéssica. Bem-vindos à nossa análise de hoje. Vamos ver o que nossa editoria separou de mais importante para essa edição. Vamos começar então com o Tecmundo, matéria do Felipe Vidal. Parece que a Qualcomm está preparando duas versões do Snapdragon 8 Elite Gen 3. Pois é, tudo indica que sim. Tem um informante, o Digital Chat Station, que está falando isso. Seriam duas variantes, sabe? Uma, a SM8950, seria mais potente, mais parrudo mesmo. E a outra? E a outra, a SM8945, seria tipo uma versão um pouco mais básica. Talvez com menos cache, frequências um pouco menores de CPU, GPU, mas ainda mantendo o conjunto de recursos, entende? Ah, tipo o que a Apple faz com os chips A18 e A18 Pro, né? Uma linha mais top e outra um pouco abaixo. Exatamente essa é a ideia. Parece que é uma estratégia para lidar com o custo, né? O custo? Como assim? É que a nova litografia de 2 nanômetros da TSMC, bom, ela vai custar bem mais caro. Tipo, falam em pular de uns $20 mil por wafer para quase 30 mil. Nossa, 30 mil? É bem salgado. Muito. Aí, com duas versões, a Qualcomm consegue, sabe, atender tanto o mercado super premium, que aguenta esse preço maior, quanto outros celulares topo de linha que precisam ser mais competitivos no preço. Entendi, faz sentido. E quando a gente deve ver isso? Olha, o anúncio deve rolar ainda nesse semestre, vamos ficar de olho. Beleza. Mudando agora para UOL e Reuters, com a Patrícia Vilas Boas. Saiu uma notícia sobre o quinto andar, né? Multa do Procon SP. Essa mesma. E não foi pouca coisa não, cerca de R$560 mil de multa. Puxa, e por quê? A alegação é de práticas abusivas. O Procon apontou algumas coisas tipo falta de clareza na taxa de serviço deles, também omissão de informações sobre débitos que deveriam ser do locador, sabe? E o ponto que parece ter pesado mais foi a imposição de uma cláusula de arbitragem nos contratos. Basicamente, o consumidor não tinha opção nem informação clara sobre como resolver um conflito se ele surgisse. Entendi. Quer dizer, tirava a opção do consumidor de ir para a justiça comum, por exemplo. Exato. E sem deixar isso claro ou dar escolha. Mas, é importante dizer que a empresa ainda pode recorrer, né? Sim, claro. O processo ainda corre. Bom, vamos para a próxima. Olhar Digital, artigo do Alessandro de Lorenzo, citando o pesquisador Ergon Kugler, do IBICT. O assunto é regulação de inteligência artificial. Essa discussão é ótima. O ponto do Kugler é que, na verdade, a IA já é regulada. Só que não do jeito que a gente imagina, tipo, por leis ou governos. Como assim? Quem regula, então? Segundo ele, quem regula hoje são as próprias Big Techs. OpenAI, Meta, Google, Microsoft. Elas definem lá dentro, com critérios que a gente nem sabe quais são, sem consulta pública, sem adaptar para o Brasil. Define o que exatamente? Definem o que pode, o que não pode, o que é considerado perigoso, qual conteúdo ganha mais visibilidade, tudo isso internamente. Ele faz uma comparação interessante, né? Falou que é como morar num condomínio, onde as regras são feitas por estrangeiros e você não pode votar nem reclamar. É forte, né? Por isso ele defende não só uma regulação que seja democrática, feita aqui, mas também a urgência de ter um projeto de IA brasileiro, investir em data center nosso, sustentável. Uma questão de soberania tecnológica mesmo. Exatamente. Para não ficar dependente dessas regras que vêm de fora. Uma startup brasileira, Maxima AI, criando clones digitais. Isso é coisa de filme. Pois é, e não é só um avatarzinho, não. A proposta deles é bem mais complexa. É replicar a pessoa digitalmente. Imagem, voz e o mais difícil, o conhecimento dela, a personalidade, o jeito de pensar. Nossa, pra que isso? A ideia que eles vendem é democratizar o capital intelectual. Já tem até uns exemplos funcionando. Tem o clone do investidor, André Guion, que atua como um consultor virtual, e um do monge Hondaku Shaku também. Uau! Mas deve ser um processo bem complexo e caro, imagino. Com certeza. Leva no mínimo uns 60 dias para criar. Usa mais de 20 tecnologias diferentes. E o custo? Para a primeira versão, fica entre 50 e 100 mil reais. 100 mil? Isso. Fora a manutenção mensal, que vai de 20 a 30 mil reais. Caramba! E o Bion, que teve o clone feito, o que ele achou? Ele relatou uma sensação inicial bem estranha. Falou até em náusea.
mas depois ficou deslumbrado com a tecnologia. É algo que mexe com a gente, né? Sem dúvida. Bem futurista. Bom, vamos sair do digital e ir para as torres de celular. Teletime News está noticiando que o julgamento no STF sobre compartilhamento obrigatório foi retomado. Isso. Essa é uma briga antiga. Tinha uma regra que proibia construir torre nova a menos de 500 metros de outra já existente. O Congresso derrubou essa regra em 2021. Mas ela voltou, né? Voltou por uma liminar do ministro Flávio Dino. Agora a Abrintel, que representa as empresas donas das torres, quer a regra de volta em definitivo. Eles entraram com uma ADI a 7708. Já as operadoras de celular são contra essa regra. E como está o julgamento? Tem placar? Tem novidade sim. O ministro Alexandre de Moraes votou contra a liminar. Ou seja, ele é contra essa regra do compartilhamento obrigatório. Com isso, o placar agora está 5-2 contra a medida. Ah, então está perto de formar maioria contra a regra. Exatamente. Falta só um voto para definir a maioria. O julgamento é virtual e vai até 24 de junho. Ok, acompanhando então. Agora vamos dar um pulo nos Estados Unidos. Gizmodo, matéria do Kyle Barr. Parece que o governo Trump está usando mais as redes sociais para investigar pessoas. É isso? É isso mesmo, e é um ponto bem sensível. A reportagem diz que posts em redes sociais estão sendo usados para avaliar imigrantes, turistas e até cidadãos americanos. Nossa, como assim? Tem exemplos? Tem. Mencionam casos de estudantes estrangeiros que iam para Harvard tendo as redes sociais checadas e também pessoas detidas em aeroportos por causa de posts, como o influencer Hazen Piker e um advogado, Amir Makled, que representava estudantes pró-Palestina. Isso é bem preocupante em termos de privacidade, né? Muito. E o curioso é que a matéria diz que até se a pessoa tem contas privadas ou pouca atividade online, isso pode ser visto como suspeito, como se ela estivesse escondendo algo. Que complicado. E tem como se proteger? Falam de algumas ferramentas, tipo o Block Party, para tentar aumentar a privacidade e evitar que dados treinem IAs, mas não é garantia, né? O artigo cita advogados e ativistas como a Nina Jankovic, recomendando muita cautela. Tipo o quê? Sugerem apagar posts antigos que possam ser controversos ou até fechar contas antes de viajar para os Estados Unidos, por causa desse possível escrutínio do governo e também pelo efeito que isso já está tendo, de inibir as pessoas de se organizar ou protestar online. Pesado. Mudando completamente de assunto, energia nuclear. A TechCrunch, com o Tim Deschamps, traz a Amazon investindo pesado nisso. É isso aí. A Amazon comprou uma quantidade enorme de eletricidade, 1,92 gigawatts, direto da usina nuclear de Susquehanna, lá na Pensilvânia. Pra que tanta energia nuclear? Para alimentar os data centers da AWS e as operações de inteligência artificial deles. É uma demanda gigantesca de energia, né? E não é só a Amazon, viu? Microsoft, Meta já fizeram movimentos parecidos. Essa compra da Amazon teve uma história, né? Não foi direto assim. Verdade. Esse acordo atual é uma modificação de um plano anterior. O plano original era mais ousado. Construir um data center do lado da usina e pegar a energia por trás do medidor, sabe? Sem passar pela rede elétrica pública e suas taxas. Ah, para economizar. E por que não deu certo? Os reguladores barraram, aí eles mudaram a estratégia. Agora o acordo é na frente do medidor, conectado à rede normalmente. Isso foi aprovado. Entendi. E tem mais coisa nesse acordo? Tem sim. A Amazon e a Tallinn Energy, que opera a usina, também planejam estudar a construção daqueles pequenos reatores modulares, os SMRs, e até expandir a capacidade de usinas nucleares que já existem lá na Pensilvânia. A Amazon já investe numa startup de SMR, a X-Energy. Big Techs indo para nuclear. Bom, vamos para a área de defesa agora. A Aero Magazine, com Marcel Cardoso, noticiou a chegada de mais um caça-Gripen para a FAB, o 10º. Isso mesmo. O 10º F-39 Gripen chegou ao Brasil, desembarcou lá no porto de Navegantes, em Santa Catarina, depois de uma viagem de 20 dias vindo da Suécia. Imagina a logística disso. Super complexa. Envolveu a FAB, Receita Federal para liberar papelada na alfândega, órgãos de segurança, tudo certinho. E agora, quais os próximos passos para esse caça? Depois que liberarem tudo e transportarem por terra até o aeroporto de Navegantes, ele vai passar por uns procedimentos técnicos. Instalar o
placenta ejetável, fazer uns testes, aquelas coisas de praxe. E depois? Aí ele voa para a base aérea de Anápolis, lá em Goiás, para se juntar ao primeiro grupo de defesa aérea, o Esquadrão Jaguar. Legal. E o Olhar Digital com Alessandro de Lorenzo trouxe mais detalhes sobre o Gripen, complementando a notícia, né? Exato, as duas matérias se encaixam bem. O Olhar Digital relembrou que o Brasil comprou 36 desses caças da Sayab, lá da Suécia, um contrato de uns 20 bilhões de reais. É um investimento grande para modernizar a frota, com certeza. A ideia é substituir os antigos F-5M e A-1M. A escolha do Gripen foi por vários motivos: eficiência, custo operacional baixo, disponibilidade alta e a tecnologia embarcada, claro. E ele é potente, né? Muito. É um caça supersônico de quinta geração. Chega a Mach 2, que dá uns 2.400 km por hora, e voa acima de 16 mil metros de altitude. Tem sistemas super avançados para combate a ar-mar, ar-solo. E pode carregar mísseis modernos também. Sim, tipo o Iris-T e o Meteor. É uma aeronave multimissão mesmo, feita para operar em várias condições. Ele tem uns 14 metros de comprimento, 8,6 metros de envergadura. Uma bela máquina. Sem dúvida. Para a gente fechar nossa análise de hoje, vamos para o mundo dos negócios, com uma visão do bilionário Mark Cuban. Matéria da Business Insider por Alice Tektoski. Ele tem uma opinião forte sobre equilíbrio entre vida pessoal e trabalho, hein? O Cuban é sempre direto, né? Basicamente, ele diz que para quem quer ser o melhor, para quem quer realmente dominar sua área, esse papo de equilíbrio entre vida pessoal e trabalho não existe. É uma ilusão. Por que ele diz isso? Ele argumenta que sempre vai ter alguém por aí trabalhando 24 horas por dia para te superar. A competição é brutal. Ele diz que se o seu objetivo é só bater o ponto, trabalhar das 9 às 17, aí sim o equilíbrio é possível. Mas se você quer chegar no topo... Aí o buraco é mais embaixo. Exatamente. Ele mesmo contou que passou 7 anos sem tirar férias quando começou o primeiro negócio dele, focado totalmente em aprender, em fazer acontecer. É uma visão bem intensa. Contrasta bastante com o que a gente ouve hoje, principalmente da geração Z, sobre buscar flexibilidade, bem-estar. Totalmente. É a filosofia do sacrifício total pelo sucesso versus essa busca por qualidade de vida. E isso no mercado de trabalho que a gente sabe que está bem desafiador para todo mundo. Levanta de novo aquela discussão, né? Onde fica o limite entre a dedicação extrema e o esgotamento, o burnout? É uma reflexão válida, sem dúvida. Cada um tem que achar seu caminho, né? Pois é. É a visão dele baseada na experiência dele de chegar onde chegou. Esperamos que essa nossa discussão detalhada tenha sido útil e, claro, interessante para quem nos ouve. E se você gostou, não esquece. Deixa seu comentário, curte, compartilha com os amigos. Isso ajuda muito a gente a continuar trazendo essas informações e análises. É isso aí. Muito obrigado pela companhia e até a próxima. Tchau!